Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que gera tantas dúvidas para as famílias, um sentimento de culpa também que algumas mães, alguns pais têm, e até conflitos também que a gente observa aí dentro das famílias, né? Com as famílias, eu falo assim, as famílias que já estão aí há mais tempo já com seus filhos mais velhos, já tendo filhos adultos e com novos adolescentes, famílias que estão aí iniciando o processo com os filhos adolescentes. Então, são coisas que vão acontecendo aí, que a gente vai percebendo aí uma grande dificuldade aí em lidar, que é o quê? O TDAH na adolescência. E a nossa proposta aqui hoje não é ficar falando só dos sintomas, a gente vai ajudar também esses pais a compreenderem esses adolescentes também e o que tem por trás de um diagnóstico de um TDAH. Não é isso, Adriana? Exatamente. Gente, eu sou Adriana Gino, psicopedagoga. Estou aqui com a Roneida, que é psicóloga e neuropsicóloga. E essa temática ela é muito interessante porque o lugar que ela aparece com muita clareza é na escola. É no momento ali da sala de aula, nos trabalhos em grupos, durante a prova, quando o estudante, ele por algum motivo, não tem o resultado que espera. Então, são situações muito concretas no dia a dia da escola. E aí, a gente vai começar o nosso bate-papo aqui, entendendo como que o cérebro do adolescente processa isso tudo na escola, não é mesmo, Roneida? Isso, exatamente. Então, a gente vai aqui contar um pouco, compartilhar aqui sobre a nossa vivência mesmo no consultório, o que a gente tem percebido, essas dificuldades, inclusive, a gente vê aí uma impulsividade nesses adolescentes aí, maior também, uma dificuldade realmente que eles têm aí de lidar com as emoções, os comportamentos que às vezes eles têm dificuldade de controlar aí as suas ações. Então, hoje, ao longo dessa conversa nossa aqui que nós vamos ter, compartilhando as nossas experiências, a gente vai falar aqui o que a gente observa, que os pais nos trazem, e o que nós observamos também desses adolescentes na escola. Por que eles não conseguem aí ter essa autorregulação mesmo desses comportamentos? Por que eles têm essa dificuldade que nós vamos aí percebendo de às vezes, em algum momento, né, uma questão aí de um conflito com um colega, de se organizar ali e saber resolver esse conflito. Então, hoje nós vamos aqui compartilhar tudo o que nós vamos observando. Será que esses adolescentes, eles estão aí sendo mal educados, estão sendo agressivos? Ou seja, o que está acontecendo aí na vida deles? É algo neurológico, né, biológico que nós falamos, ou é algo aí que parte aí de uma questão mesmo em relação ao ambiente? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Exatamente. E aí a primeira pergunta que a gente vai introduzir aqui, né? Por que que esse adolescente parece que explode por coisas que são tão pequenas, não é mesmo, Roneida? O que a gente vai observando, gente? O cérebro do adolescente, ele ainda está em formação. Então, nós sabemos que a área do cérebro, né, o córtex pré-frontal, ela é responsável pela a área da autorregulação, da solução de problemas, né, dele resolver, de um planejamento. E esse momento, adolescência, nós já sabemos através de pesquisas, várias pesquisas, que esse cérebro ele ainda não está amadurecido. Então, o que vai acontecendo nesse momento? A gente vai entendendo que o adolescente ele não está preparado. Imagina aí o adolescente, ele já tem ali
a parte primitiva dele, ou seja, ele está ali, imagina ele com um carro potente, o motor está assim a 1000, né? Super, super potente, mas de repente a gente observa que o freio ainda não está preparado. E essa área, o freio dele, que é a área fica no córtex pré-frontal, ele ainda não está amadurecido, então ele não consegue aí se controlar ainda nas emoções. Ele tem as emoções, ele tem os sentimentos, vem aquilo tudo para ele, mas ele não sabe o que fazer com ele. Muitas vezes ele não sabe nem nomear, ele não sabe fazer as escolhas, ou seja, ele não consegue ali se autorregular para poder dar aí sentido, né, e uma regulação aí para aquele ato, para aquela ação dele. E a gente observa muito, muito isso nos adolescentes aí, tanto os que a gente vai conversando, recebendo no consultório, quanto na escola também. Não é isso, Adriana? Exatamente. Algo que é muito comum, né, nas escolas, o seguinte: o professor ele distribui uma prova e o adolescente verifica que a sua nota não foi a nota que ele achou que ele ia tirar. A maneira ali como ele questiona o professor, muitas vezes é explosiva, porque ali ele está cheio de emoções, tanto em relação à frustração, ao desgaste que ele vai ter com a família ao apresentar as notas. Então, aquilo muitas vezes sai de maneira desajustada. A fala, ela não condiz com o tamanho do problema. E, muitas vezes, o professor pode pensar, mas isso é arrogância da parte do aluno. Mas não é. Se ele entende que é a impulsividade emocional, a situação muda por completo. Então, validar assim, os sentimentos do adolescente é o primeiro passo para trazer a tranquilidade e para que o fluxo da conversa não se perca. Então, o professor pode dizer assim: percebi que você ficou muito desapontado com a sua nota, mas vamos entender aqui o que faltou na sua resposta para que você não obtivesse a nota que você estava esperando. Aí, ele abre um leque de conversa e o conflito se distancia. Então, se a gente trocar, né, as frases de eu acho que você está exagerando, por uma coisa dessa, você está fazendo isso, eu vejo que isso te chateou muito. Vamos ver o que aconteceu? O seu sentimento, ele realmente é um sentimento que tem razão, mas a gente pode corrigir de uma outra forma e tentar nomear os sentimentos. Por quê? Os adolescentes, eles trazem esse traço, muitas vezes porque eles não conseguem nem dar nome àquilo que eles estão sentindo. Eles querem, de certa forma, resolver e acabam resolvendo de uma maneira explosiva. Então, ele fala sem pensar, se arrepende depois, e isso se repete. Como que podemos ajudá-los nessa fase, Roneida? Então, olha só, você está falando aí, né, no aspecto também, principalmente na escola, né, com esses professores. Então, essa escuta diferenciada que os professores dão para esses alunos, né, no momento desse, por exemplo, no momento aí de uma desregulação que nós chamamos, é extremamente importante esse professor ele dar essa escuta para ele, ouvir este aluno que ele tem a dizer, porque o que às vezes, né, no momento desse, há muito impasse entre, às vezes, um professor e um aluno. Por quê? Há aí um desafio
E às vezes, até a questão mesmo da impulsividade, às vezes da dificuldade que nós adultos temos, né, em alguns momentos, às vezes a gente também não pensa para falar algumas coisas. E nesse momento, o que eu sempre coloco é o saber ouvir esse adolescente, dar um tempo para as coisas se organizarem, para depois eles encontrarem uma solução. E isso acontece em casa também. É uma orientação que eu sempre dou para os pais. No momento de crise de um adolescente, né, de uma impulsividade, não adianta bater de frente com ele. Ali naquele momento, todos precisam de entender que tem que dar uma pausa para poder as coisas se organizarem, para depois ele saber qual vai ser o próximo passo. O que vai acontecer ali depois daquele momento? Qual que é a melhor solução? Porque sempre vai ter uma solução mais adequada, mais... No momento do calor, eu falo que assim, aquele vulcãozinho, no momento da erupção, ninguém consegue ali encontrar a melhor solução. Tem que esperar aquilo ali, né, dar um tempo para depois. É o que a gente usa muito assim. Primeiro você para, né, respira ali, pensa, para depois você partir para a ação. Porque se você já parte para a ação de imediato, é muito complicado. Na neurociência, eles falam que existe 90 segundos que é o prazo que a gente tem aí para a gente poder se autorregular. Então, se a gente responde ali, ou seja, 90 segundos, dá 1 minuto e meio, se a gente responde nesse tempo, a tendência é de não ser assertivo a nossa ação. E a reação é muito mais difícil, mais complicada, mais desafiadora. Então, assim, a gente precisa de dar essa pausa, dar esse tempo. E isso, gente, é um exercício que nós precisamos de fazer na nossa vida diariamente, diariamente. Não apenas com os nossos adolescentes, porque muitas vezes nós cobramos coisas dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, e muitas vezes nós mesmos não conseguimos fazer. E lembrando, nós somos espelhos dos nossos filhos. Então, é uma tomada de consciência, uma autoavaliação, né, um autocuidado ali que nós precisamos de ter, primeiramente também conosco, para que depois a gente consiga também ensinar isso para os nossos filhos. Lembrando, não é de um dia para o outro que isso vai acontecer, é através da persistência, a resiliência da gente estar fazendo aquilo diariamente. Acertei um dia, errei 2, mas eu preciso de tentar ir acertando para que aquilo torne-se mais assertivo mesmo no dia a dia. Exatamente, Roneida. E na escola, eu acho que é interessante a gente aqui nominar, né? Ou identificar, melhor dizendo, quais são as situações que a gente vê a autorregulação sendo trabalhada, porque ela é trabalhada no momento ali do processo de aprendizagem que vai favorecendo esse amadurecimento do cérebro. Então, uma situação que é comum, que isso começa a ser trabalhado desde a educação infantil e vai por toda a vida escolar, esperar o outro para poder falar, né? Então, esse é um esforço muito grande, tanto é que os meninos pequenos, eles são mais impulsivos para falar junto, né? Os maiores, eles já vão autorregulando, mas, inclusive, os adolescentes, ainda mais em temáticas em que as emoções ficam muito inflamadas, muitas vezes eles também retomam esse aspecto da impulsividade. Então, essa é uma situação. Segunda situação, resolução de prova. Você tem que fazer um esquema ali de planejamento para resolver a prova, a fim de que você tenha um bom desempenho.
Então, observar qual que é o tamanho da prova, quanto tempo você tem para realizar, quanto tempo, em média, você pode gastar em cada questão. Se você está ultrapassando, porque está com dificuldade, ir para uma outra questão e depois voltar, isso tudo, gente, é um processo de autorregulação, porque exige um planejamento para que você atinja um objetivo. Então, não é só uma questão de ensinar. Naquela hora, o adolescente não tem ninguém ao seu lado falando o que é para fazer. E no momento em que normalmente ele sente mais pressão por estar sendo avaliado. Então, é um exercício muito grande da autorregulação. E quer ver, nessa situação de realização de prova, não é raro, às vezes, eles entregarem sem fazer a revisão da prova. E isso faz parte do processo da autorregulação. Né? Por último, o planejamento pode ser o planejamento de uma redação, mas é todo o processo que tem de planejamento, construção de projetos, construção de esboços de apresentação, de feiras, isso tudo entra a questão da autorregulação. Na clínica, você também vê situações de como intervir isso, né, Roneida? Olha, o que a gente observa? Tudo isso que você colocou aí agora, eu chamaria também, de certa forma, além desse planejamento, é uma previsibilidade. Não apenas o adolescente, mas nós começamos a trabalhar uma previsibilidade aí desde quando eles são mais novos, com as crianças também, ou seja, uma rotina. Então, quando a gente tem aí uma previsibilidade com os nossos adolescentes, a gente eles tendem a ir entendendo como as coisas vão funcionando. Então, assim, pode acontecer, sim, né, em algum momento ali, ele tem um sentimento aí, por exemplo, de raiva, de fúria, pode, mas quando a gente tem essa previsibilidade, a tendência da intensidade disso ser menor. Então, nós precisamos de entender, e isso é uma coisa também muito importante. Como eu sou da linha da TCC, a gente trabalha muito com rotina com os nossos jovens, da importância da rotina. E por mais que a gente pense assim, mas eles já estão grandes, eles não precisam de rotina. Precisam também, eles precisam de ter uma orientação, eles precisam de ter um planejamento para o estudo, um planejamento para a vida deles, o que eles fazem, por exemplo, as atividades extracurriculares, eles fazem esporte, quais são os dias que eles fazem, eles precisam de se dedicar, às vezes, a alguma outra atividade. Então, assim, tudo isso também contribui para a questão mesmo da evitação de uma impulsividade mais intensa. Então, assim, eu achei extremamente importante, né, quando você colocou isso, e a gente colocar a questão mesmo desse planejamento de estudo, para se fazer uma prova. Isso também é em casa. Como temos um planejamento para a prova, podemos ter um planejamento para casa. Isso é o quê? Treinado também. É falado, é dado o exemplo que foi colocado também. Então, quando a gente dá esse exemplo, é muito importante os pais, lembrando, pais, vocês são espelhos para os seus filhos. Então, assim, às vezes a gente também tem dificuldade, nós, mães, pais, nós temos algumas dificuldades, mas vamos trabalhando juntos. E eu falo que nada melhor do que quando a gente tem os filhos, né? Tem os alunos, como professores também, para a gente ir fazendo algumas reformulações também na nossa vida, até para a gente entender não só a nossa história, mas entendendo a história do outro. E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue aí lidar melhor com essas situações, essas adversidades. Então, essa Exatamente. é uma questão, né, dada sempre, né, no consultório
Adriana, que a gente oferece essa orientação para os pais, né? Isso. E uma pergunta que eu recebo recorrentemente, talvez você receba com uma outra roupagem na clínica da psicologia, meu filho, ele tem problema em relação à questão da inteligência, porque muitas vezes a impulsividade, quando o aluno é impulsivo, os pais acham que a inteligência é menor, mas não é. A impulsividade, ela vai trazer prejuízos, como eu já disse, numa situação de prova, numa situação em que o adolescente não dá conta de dividir as tarefas em pequenas partes, por exemplo, para preparar para uma prova, e ele estuda de véspera, e muitas vezes acha que compreendeu tudo e não compreendeu. A questão de não organizar o material com tempo, aí não raro chega nas escolas sem o material certo para poder entregar o que precisa para o professor. Então, são situações que não têm nada a ver com a capacidade que o adolescente tem de aprender, mas ela vai interferir, sim, no desempenho escolar, apontando para uma baixa na nota. E isso não quer dizer falta de inteligência, né, Roneida? Então, veja bem, nenhum ser humano nasceu com essas habilidades já desenvolvidas. Isso tudo precisa de treino. E aí a Roneida tocou num ponto central, da previsibilidade. E eu acrescento um outro junto com a previsibilidade. É preciso ter previsibilidade e também constância, que as ações se repitam por um tempo suficiente para que aquilo se torne um hábito, que aí ele já não precisa mais pensar, aquilo realmente seja incorporado no dia a dia dele, né? E então é isso. Antes da gente cobrar, a gente precisa ver. Foi ensinado? Foi ensinado e acompanhado tempo suficiente para que essas ações elas fossem aprendidas? Porque senão, gente, é difícil cobrar uma resposta daquilo que não foi possível ser aprendido. Uhum. Olha, é interessante a gente colocar uma questão assim. Muitas vezes o jovem, né, o adolescente, ele não sabe realmente nomear também o que ele está sentindo. Então, por exemplo, no momento de raiva, né, às vezes ele não entende o porquê que aquilo causou aquele transtorno, né, no corpo dele, porque a raiva ele sente no corpo. E aí, o que acontece? Às vezes ele nem sabe que aquela situação, por exemplo, aquela fala de um amigo, ou do pai, ou da mãe, ou alguma coisa que ele viu, aquilo causou raiva nele. Às vezes ele não compreende a emoção. E uma das coisas que nós trabalhamos muito, né, dentro do consultório, dentro da clínica, é ele aprender de verdade a nomear os seus sentimentos e um detalhe, a acolher esses sentimentos e não querer falar, eu não quero sentir isso, eu não posso sentir. Não é deixar de sentir, é sentir, mas saber o que eu posso fazer com esse sentimento. E quando você fala, né, da questão do treinar, a gente treina o que eu vou fazer com aquele sentimento. Primeiro, eu sei que eu estou sentindo raiva, ou que eu estou sentindo tristeza, ou que eu estou, enfim, vários sentimentos. Eu entendi que esse tipo de comportamento, esse tipo de vivência que eu tenho me traz esse desconforto, me traz essa emoção, esse sentimento. Mas o que eu vou fazer com ele? E isso é que faz parte da gente trabalhar muito na tomada de consciência, né, no treinamento aí,
como eu vou lidar com esse sentimento? Quais são as consequências dele? O que eu posso escolher para que aquilo não seja tão pesado como poderia ser também, de certa forma, porque se eu vou só no automático, aquilo pode se tornar muito mais pesado do que ele realmente é. Eu sou responsável, eu posso fazer as coisas, né, os acontecimentos da vida se tornarem mais pesados. Então, eu preciso de entender que como eu posso fazer aí, e como esses pais também, até mesmo, podem ajudar também os seus filhos a entenderem isso. Porque é um processo, e os pais estão ali para poder realmente ajudar os filhos nesse momento, o acolhimento. Exatamente, né, Roneida? Porque você falando, aí eu fico pensando, se a gente aí fizer um esforço, e aí eu faço convite para quem está nos assistindo, que também pense num dia que não foi um dia bom, foi um dia pesado, em que a emoção estava falando mais alto do que as situações racionais, e como que o seu corpo, você sentiu o seu corpo nesse dia? Será que você deu conta de desempenhar tudo tão bem quanto num dia dito normal? Esse corpo fala. E aí, quando você traz essa questão, né, do modelo, da mesma forma como a gente tem que ter um autoconhecimento, falar disso para os filhos, ajudar a acolher. Então, primeiro de tudo, em casa, ajude a mapear quais são as tarefas que ele precisa. Depois, pensar quanto tempo vai gastar para fazer cada uma das tarefas. E para, então, decidir qual que é a prioridade, por onde começar, né? Então, tirar o lugar da impulsividade como algo que não a pessoa não é educada, e dar o lugar da compreensão de que isso é do desenvolvimento é o primeiro ponto. E os outros nós fomos aqui destacando ao longo da live, né? O acolhimento, o reconhecimento, dar alternativas, mas tem este caminho também de ensinar a autorregulação para tudo que é feito em situação de casa, como também para a escola, né? A questão do mapear, quanto tempo eu gasto e qual é a minha prioridade. E e tentar tirar também, né, quando vem aquele ímpeto da bronca, tirar essas palavras que são fortes e que elas vão fixar o adolescente na questão do erro, para entender que é uma falta de amadurecimento, né? E eu acho que com isso a gente também vai chegando aqui, né, Oneida, no final da nossa live. E eu queria deixar para vocês só que vocês pensem numa imagem, numa imagem de um adolescente montando um quebra-cabeça de 1000 peças, mas que ele está com as mãos tremendo, porque está cheio de emoção. Ele vai ter um sucesso em relação a isso? Então, é exatamente nesse ponto do transbordamento das emoções que a gente vai entender a impulsividade e trabalhar de uma outra forma. Isso. A gente está finalizando aqui agora, né, nosso momento aqui de conversa sobre essa impulsividade na adolescência, e nós estamos aqui, né, compartilhando também com vocês que nós temos um projeto voltado para adolescentes, nós temos 10 encontros online, onde que a cada encontro a gente vai discutir uma temática, algo que nesse momento da vida do adolescente faz muito sentido, todo o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal dele.
de tomada de decisões, trabalhamos a autonomia, a autoestima deles, enfim, todo esse processo aí durante esses encontros aí. E quem tiver interesse em conhecer, né, eu acho que vale muito a pena, porque também tem o projeto para os pais, né, inserido nesse projeto Adolescer, que são algumas orientações para esses pais, são algumas tomadas de consciência para esses pais. Nós ajudamos muito, além das reflexões, com algumas dinâmicas e algumas técnicas também específicas para o que esses adolescentes, né, podem estar utilizando para a vida deles, e esses pais também colaborando também aí nesse processo de desenvolvimento aí do seu filho. Então, é um suporte muito, muito importante. A gente tem visto aí muitas famílias, muitos adolescentes transformados, e realmente, eu falo que, assim, as pessoas que estão tendo a oportunidade de participar desse projeto estão tendo, assim, resultados fantásticos. Então, se vocês quiserem conhecer o Projeto Adolescer, vocês podem aqui estar mandando, né, mensagem para a gente. Se quiserem conhecer, tem o Instagram também do Projeto Adolescer Oficial, tem o Instagram da Adriana Gino e o meu Instagram, Roneida Gontijo. Lá nós falamos muito sobre esse projeto também. Vai ser um prazer ter vocês todos aqui conosco. E aí na tela, embaixo, tem o WhatsApp do grupo do Projeto Adolescer. Se você também quiser conversar conosco por lá, estamos à disposição. Isso. E nos encontraremos aqui na próxima semana, na próxima segunda-feira, às 20 horas. Com uma temática diferente para vocês, mas falando dos adolescentes. Até segunda.